Eu vou falar hoje sobre a cirurgia dos seringomas, depois vocês vão encontrar em vários locais aqui nas minhas redes sociais. Até vou fazer um convite para que vocês se inscrevam no YouTube, que é Dr. Ed Wilson Rossoy, no Facebook Cursos de Cirurgia Dermatológica, tá? O que acontece? Você vai achar a cirurgia do seringoma aqui nas minhas redes sociais, tá? Eu tenho colocado algumas cirurgias dessas, como que a gente deve fazer. Mas deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. O seringoma é uma patologia que aparece muito frequentemente no consultório de quem trabalha com cirurgia dermatológica, né? Todo mundo que trabalha com isso acaba se deparando com pacientes que procuram esse tratamento. E a grande vantagem dessa questão dos seringomas é que são lesões benignas, portanto, são cirurgias estéticas, tá? Então, já que vocês têm essa dificuldade muito grande com a precificação, a questão do faturamento, tá aí uma cirurgia que vai te auxiliar muito a ter um faturamento bom, né? Já que é uma cirurgia estética e você não é obrigada a fazer essa cirurgia pelo convênio. E uma coisa que acontece muito é que vocês fazem cirurgia dermatológica pelo convênio, que paga honorários aviltantes, e aí vocês acabam ficando desestimulados a fazer, né? Hoje vocês sabem que o convênio chega a pagar R$16 por uma biópsia ungueal e R$100 para fazer uma exérese de névoa, então é muito complicado. E aí está aqui uma cirurgia que o convênio não cobre, que é a cirurgia do seringoma, mesmo a cirurgia do chantelasma, a crocórdons, a dermatose papulosa nigra, tantas cirurgias, né? O lobo de orelha rasgado. Mas de qualquer forma, eu vou dizer para vocês que vocês precisam deixar de operar pelo convênio, tá? Começar a operar de forma particular. E a gente vai falar sobre isso um dia, como é que vocês vão fazer a questão da precificação. E aí o importante dessa questão do seringoma é você operar de forma particular, tá bom? Não façam isso pelo convênio, não. E depois a gente vai fazer uma live aqui só sobre essa questão, né? De quais as cirurgias que vocês devem fazer de forma particular, tá bem? Bom, vamos começar aqui falando, eu vou falar um pouquinho do seringoma. Eu vi um artigo, gente, que foi publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia em 2006, tá bem? É o volume 81, número 4. Se vocês quiserem, deem uma olhada lá, que é um artigo bem bacana que fala do tratamento cirúrgico do seringoma. E por acaso é exatamente a cirurgia que eu faço, com algumas nuances, algumas coisas diferentes que eu faço do que eles costumam fazer lá, do que eles escreveram nesse artigo. Mas vocês vão ver cirurgias que eu faço, nas redes sociais eu posto, então vocês vão ver como que eu faço, e é bem tranquilo de fazer e os resultados são excelentes, tá? Bom, como vocês sabem, o seringoma ele é um tumor, né, benigno das glândulas, as glândulas sudoríparas écrinas. E aí, como que ela se manifesta? Como que o seringoma se manifesta? Eles são pápulas, tá? Geralmente de 1 a 5 milímetros, que acometem principalmente a região periorbitária, né? Pálpebra superior, pálpebra inferior, mas ele pode também acometer outras regiões. Eu tenho uma paciente aqui que a gente opera nos meus cursos, ela tem muita lesão, então a gente já operou da pálpebra, mas ela tem a região frontal também bastante. Mas há relatos na literatura de presença de seringoma em tórax, em região cervical, em pubis, em região vulvar, inclusive em região genital, na região vulvar, geralmente é acompanhado de bastante prurido, de prurido intenso, tá? Geralmente acomete mulheres, né, pacientes do sexo feminino, e acomete mais frequentemente mulheres, homens também podem, mas é mais comum em mulheres, tá? Mulheres adultas, e geralmente as brancas são mais acometidas, tá? Na histologia existe uma proliferação, né, de pequenos ductos e as paredes são revestidas de células epiteliais achatadas, tá bom? E um estroma fibroso também. Na verdade, eu vou... Assim, a localização mais frequente que você mais vai encontrar no teu consultório é na pálpebra. E aí as pacientes, elas se queixam muito. Por quê? Porque a região de pálpebra é um local que chama muito a atenção, né? A mulher gosta de se maquiar, ela é o local assim que chama muita atenção quando você vai conversar com a pessoa. Então é algo que incomoda muito os seringomas. E uma coisa que elas falam
é que não conseguem cobrir com a maquiagem, elas não conseguem disfarçar o seringoma com maquiagem. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, comentem aí para mim, tá? Do que vocês têm visto, do que vocês têm encontrado, se vocês têm experiência de tratar seringomas, como vocês tratam os seringomas, como que vocês fazem, me digam aí que eu quero saber. Quais as dúvidas que vocês têm em relação a essa cirurgia, tá? Que daí fica mais dinâmico aqui. Pois bem, então é uma queixa muito frequente, né? As mulheres se reclamam muito porque não conseguem cobrir, com a maquiagem acaba não cobrindo, e aí fica difícil. Eu vou mostrar aqui qual a tesoura que eu uso. Eu uso a tesoura de Castroviejo, mas você não é obrigada a usar a tesoura de Castroviejo. Você pode usar uma tesoura de íris, bem delicadinha, tá? Qual a ponteira do eletro que eu uso? Jéssica, eu não uso eletro, eu não faço eletrocirurgia, exceto se eu tiver que fazer a hemostasia. Se eu tiver que fazer a hemostasia nessa cirurgia, daí eu uso o eletrocautério, tá? Numa potência mínima para fazer ali a hemostasia, porque na pálpebra, né, os tecidos ali são muito delicados, muito frágeis, você tem que ser bem delicada para fazer ali a hemostasia, tá? Existe um aparelho, eu tenho aqui 3 aparelhos de bisturi elétrico, na verdade, porque como eu dou aqui os cursos, hands-on, eu preciso de aparelhos, né? Eu tenho um que é o BP100 da marca Imai, tá? Eu não ganho nada, não tenho nenhum conflito de interesses, tá bom? De interesse. Eu falo para vocês as marcas que eu uso, que eu compro, qual material eu compro, porque eu quero ajudá-los, tá bem? Mas eu não ganho nada com isso. Então tem esse aparelho da Imai, que é o BP100, ele custa em torno de R$3.000, 3. Eu acho excelente esse aparelho, eu tenho ele há muito tempo, acho que eu vou contar para vocês que eu devo tê-lo já há mais de 10 anos. Não dá problema, tá? Eu acho um aparelho barato e que resolve bem a vida de quem trabalha com cirurgia dermatológica. Eu tenho um outro, que é um bem antigo, eu não vou lembrar a marca agora, é bem antigo. Esse aqui foi quando eu comecei o consultório, mais de 20 anos, também funciona. Ele vai bem, mas ele já está muito velhinho, tá? Oi, Juliana. A Juliana falou ali, ó, desse aparelho. E tem um outro aparelho que é o Wavetronic, tá? O Wavetronic eu tenho aqui, o Nano, porque tem outro que chama Frax, que eu não tenho experiência. Uma médica aqui me perguntou outro dia se eu recomendaria que ela comprasse o Frax. Eu não posso dizer nada porque eu nunca usei esse aparelho. Mas ele custa R$24.000. E eu acho que o Wavetronic Nano, que hoje custa R$6.000, eu acho que ele resolve bem a nossa vida na cirurgia dermatológica. E também esse BP100 que eu falei para você, gente, da Imai, eu gosto muito dele. Uma coisa que eu não gostei desse Wavetronic Nano, sabe o que é, gente? Ele faz barulho. Então, assim, e o paciente, quando vai fazer uma cirurgia dermatológica, ele já está assim, um pouco angustiado. Aí você liga o aparelho, ele começa a apitar, pim, 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 sabe ficar parecendo aqueles aparelhos de UTI? Então eu não gostei muito disso. E a outra coisa que eu não gostei é que você aperta o pedal para queimar, ele buzina, sabe? Ele faz aquele barulho. Então isso também, eu acho que angustia um pouco o paciente, não gostei muito disso. E estou tentando descobrir como é que faz para tirar esse barulho. Eu acho meio chato isso. Já esse aparelho BP100, ele é silencioso, ele não faz barulho nenhum, não apita nada, entendeu? Por isso que eu gosto muito dele. Mas enfim, esses 2 aparelhos, eles resolvem bem a nossa vida, tá? Então, como eu falei, gente, já descartei a eletrocirurgia, né? Uma das modalidades de tratamento descrito para o seringoma é a eletrocirurgia, que é fazer a eletrocauterização, tá? Eu já recebi, então o que acontece? Eles usam uma ponteira que é como se fosse uma agulha. Aí você vai, coloca dentro do seringoma e cauteriza. Tss, 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 e vai. O que acontece? Eu não gosto porque pode acontecer de fazer uma cicatriz, ou pode fazer discromias, ou pode não tratar a lesão, pode não resolver. Então eu já recebi aqui muitos pacientes que fizeram eletrocirurgia, não só em seringoma, mas já fizeram em chantelasmas, por exemplo, e os resultados muito pobres, sabe? Muito ruins mesmo o resultado. Então eu não gosto, tá? Além do que pode acontecer, além de não ter obtido o resultado, pode ter um resultado desagradável, né? Que seria uma cicatriz, uma discromia, né? Pode fazer uma hipocromia, né? Ou uma acromia, que seria muito desagradável, tá? Exatamente, olha, a Juliana falou isso.
pode deixar a cicatriz hipocrômica ou hipercrômica, né? Então é muito chato isso. Então, a eletrocirurgia eu não gosto muito, como já falei para vocês, né? Por causa disso aí, de todos os motivos que a gente falou. Uma outra forma de tratamento que é descrito na literatura é o laser. Outra forma de tratamento que eu já recebi paciente foi paciente que fez cauterização química. Então fez com ATA. E aí é mais ou menos o mesmo princípio da eletrocirurgia, né? Você faz uma cauterização. Então, o resultado que eu já vi foi que o que aconteceu é que a lesão não desapareceu. Você aplicou ali o ATA, a lesão continuou e pior, fez ali uma discromia, entendeu? Às vezes faz uma hipocromia, então muito desagradável. Também não gostei do tratamento com ATA. Então também porque eu sou cirurgião, então para mim é muito mais prático, né, fazer a cirurgia. Eu tenho muito mais intimidade com a cirurgia, tá? Olha lá, Marcelo falou que ele gosta de usar Castroviejo e ele dá um pontinho simples e 6 zeros. Falou tudo, Marcelo, é isso mesmo. É exatamente isso que eu faço, tá? Mas nem sempre é preciso dar o ponto simples de nylon 6 zeros. Você pode, a maioria das vezes não precisa dar ponto. Você entra ali com a tesoura, você tira a lesão e aí essa lesão, a ferida operatória, ela fecha na hora. Você tirou ali a lesão, tirou o seringoma, você tira a mão dali, aquilo já fica fechadinho. Então, nem sempre há necessidade de você dar o ponto. Geralmente a gente acaba dando ponto quando as lesões são coalescentes, sabe? E elas vão resultar numa ferida maior, porque não tem como você tirar uma. Às vezes elas estão todas juntas lá, sabe? Estão aglomeradas. Então você tira e aí faz um defeito um pouco maior. E aí nessa situação você precisa dar um pontinho ali, né, de 6 zeros. E você não precisa fechar tudo assim, deixar hermeticamente fechado, porque na blefaroplastia a gente não fecha dando vários pontinhos, sabe? A gente vai aproximando e daí ela vai fechando. Ah, Marcelo, por nada, conte comigo, viu? Bom, eu vou mostrar esses instrumentais para vocês, tá? Fiquem tranquilos, eu vou mostrar também como que eu faço. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer a cirurgia, primeiro porque sou cirurgião, né? Sou cirurgião plástico, e porque eu gosto, pelo que eu tenho visto, são os melhores resultados para o tratamento de seringoma. A cirurgia é a que oferece o melhor resultado. A tesoura de Castroviejo, gente, é essa daqui, ó. Vocês estão vendo? Então, essa tesoura aqui, ó, de Castroviejo. Tá vendo? Então você consegue, ela tá estéreo nesse envelope. A gente já fez uma live uma vez de esterilização. A Castroviejo, ela tem vários tamanhos. Eu tenho essa daqui, que é um pouco maior. Essa daqui, que é um pouco menor. Tá? Existem vários tamanhos de tesoura de Castroviejo. Bom, o que acontece? É importante você cuidar da sua tesoura e orientar suas assistentes, porque essa tesoura ela não pode cair no chão, porque se ela cair no chão, você estraga a ponteira, a ponta da tesoura, e daí você já não vai conseguir abraçar o seringoma com a tesoura, tá? Daí você vai falar, mas doutor, onde eu moro aqui, eu não tenho essa tesoura de Castroviejo, eu nem sei onde vende, nem sei como que eu vou conseguir isso. Você pode usar a tesoura de íris, tá? Essa tesoura aqui. Pode usar a tesoura de íris sem problema. É bom que você tenha uma tesoura de íris que ela seja mais delicada. E ela precisa ser curva, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma tesoura de íris. Ela não é de uma tesoura das mais delicadas, mas vocês estão vendo que ela é curva. É diferente de uma tesoura reta. Ah, eu não tenho tesoura reta aqui. Mas enfim, eu tenho uma outra aqui que é um pouquinho delicada também. Então, se você não tem a tesoura de Castroviejo, você pode usar essa tesoura de íris mesmo. E a tesoura de Castroviejo, o que acontece? Além dela ser bem delicada, ela tem isso aqui é como se fosse uma mola, ó, tá vendo? Você aperta aqui e ela vai cortando lá, ó. Você vai apertando aqui. E é assim que funciona. E uma coisa assim, você tem que cuidar do seu material, cuidar das suas tesouras, tá? Não dá para você usar uma tesoura de íris para você cortar uma unha quando você vai fazer uma cantoplastia.
você precisa ter uma tesoura de maio, que é uma tesoura forte, para você cortar uma unha. Porque se você corta uma unha com uma tesoura de íris, ela não vai funcionar para você cortar um seringoma, gente. Não vai funcionar para você tirar essas lesões dermatológicas delicadas. Então cuide do seu material, porque ele vai durar a vida toda, tá? E a tesoura de Castro-Viejo, então, muito menos, né? Você não pode nem cortar fio com essa tesoura. Essa tesoura ela só serve para tirar um seringoma, um acrocórdon, uma DPN. Não dá para você tirar uma estrutura mais grosseira, mais dura, porque você vai tirar o corte da sua tesoura, você vai danificar a sua tesoura. Então, aprenda a cuidar do seu material, tá? Porque daí ele vai durar a vida toda. Bom, o que mais que a gente pode usar? Então, há relatos na literatura da utilização, por exemplo, de uma pinça de Addison, né? Que a gente usa, olha. A pinça que eu recomendo para você comprar para cirurgia dermatológica é a pinça de Addison, tá? A gente pode usar também a pinça anatômica, que é aquela pinça aquela pinça mais grosseira, que é aquela pinça que a gente chamava de dente de rato, tinha com dente ou sem dente. É bom você ter na sua clínica. Mas não é essa pinça eu uso, por exemplo, para fazer lobuloplastia, porque a própria pinça apresenta já a cirurgia na hora. E vocês vão ver vídeos meus fazendo lobuloplastia, a gente faz muito nos meus cursos, e a pinça, essa anatômica ascendente, ela presta bem para apresentar o lobo na hora da cirurgia, tá? Mas para fazer cirurgia dermatológica, use então pinças de Addison. A Mariana perguntou, doutor, para autoclavar, perde o corte das tesouras? Não perde não, viu, Mariana? Eu uso meus materiais há muito tempo e eu não faço, nunca pedi para afiar o meu material. Elas não perdem o corte, viu? Pode pôr na autoclave. Uma coisa que você não pode fazer, por exemplo, é cortar gaze com a sua tesoura de íris. Então, você vai fazer o curativo, você corta uma gaze com a tesoura de íris, você estragou a tesoura, ela perde o corte. E aí, obviamente, que depois você vai cortar. Você vai querer fazer a cirurgia, tirar o seringoma, tirar um acrocórdon, daí a tesoura não corta, entende? Então tenha no seu consultório uma tesoura forte para você cortar gaze na hora de fazer o curativo, tá bem? Então é bom você ter esse material à parte. Então há relatos, tem trabalho que fala que você deve pegar lá então o seringoma com essa pinça e depois você pega a Castro-Viejo e vai ali e corta ali a lesão, tá? Eu não uso a pinça para pegar ali o seringoma. Não, por quê? Uma coisa que eu percebo quando meus alunos vêm fazer os cursos comigo, fazer a cirurgia comigo, ou mesmo os residentes lá na residência, o que acontecia? Quando ele ia pegar ali o seringoma, ele esticava a pele aqui, ó, esticava. E na hora que ele esticava, o que acontece? A pele tem que entrar dentro da tesoura, tá vendo? Então, se você estica muito, a pele não entra. Se você deixa ela frouxa, ela entra. Tá vendo como que é o negócio? Então, o seringoma é a mesma coisa. Se você estica muito, ele não vai entrar lá dentro da tesoura. Então, tudo bem, você vai apresentar, mas deixa a pele solta. Para que quando você vai... Olha como a pele entra dentro da tesoura, gente. Tá vendo? A tesoura ela vai abraçar o seringoma. Você vai, então, entrar desse jeito que eu fiz. A tesoura vai abraçar o seringoma e você consegue direitinho levantar a tesoura e tirar só o seringoma. Tá? É bem fácil. A Raquel perguntou, doutor, já usou mini cautério descartável, tipo caneta? Olha, Raquel, sabe que eu não conheço essa caneta aí. Todo mundo fala aqui nas minhas lives, viu? É muito comum, o pessoal usa. É uma pinça, ela é descartável. É uma caneta, né? Que faz uma eletrocauterização. Ela tem uma carga lá e depois que acaba a carga, você joga fora e compra outra, né? Ela é vendida, eu acho que na Blaymed, uma coisa assim. Não tenho experiência. Não sei se ela é potente o suficiente. Às vezes eu estou numa cirurgia, a cirurgia está sangrando muito. Eu não sei se ela vai ter a potência suficiente, sabe? É mais ou menos parecido com a história do Hivecator, né? Muita gente gosta, mas lá na residência a gente tinha um aparelho desse, o Hivecator. Ele é muito bom para fazer pequenas lesões, sabe? Para você fazer, por exemplo, uma hiperplasia sebácea. Mas quando a gente precisava de uma cirurgia que sangrava muito, eu achava que o Hivecator não tinha aquela potência suficiente. E aí por isso que eu gosto desses aparelhos que eu falei para vocês, porque você tanto consegue fazer
deixando uma potência bem baixinha, você consegue fazer uma eletrocirurgia nessa situação, ou por exemplo no Nevo Rubi, e você, quando tiver uma cirurgia que está sangrando mesmo, você aumenta a potência e ele te atende, sabe? Então por isso que eu tenho dúvida se essa caneta ela vai atender você no momento de um sangramento mais exuberante. Deixa eu ver aqui. Ah, ela vai mandar. Juliana, vai me mandar a foto da caneta. A Carla falou aqui, ó, pinça de Addison. Exatamente isso. Essa pinça de Addison aqui, ó. Tá bom? E a gente já falou uma vez, a gente fez uma live aqui só de instrumentais cirúrgicos que você precisa comprar, você precisa ter para você fazer as suas cirurgias dermatológicas, né? Então não vou falar de todo o material, vou falar só especificamente do material que a gente usa aqui para fazer os seringomas. Aliás, esse tema dos seringomas foi uma colega nossa aqui, né? Uma médica que sugeriu, que pediu. Então me indiquem aí, gente, temas de live para a gente falar. Tá? Eu vou ter o maior prazer de falar aqui com vocês. Pois bem, então como que vai ser a cirurgia, gente? Bom, como eu sempre falei para vocês, é importante avaliar o paciente no pré-operatório, né? Todas as cirurgias você precisa avaliar. E essa especificamente, que é uma cirurgia estética, né? Que vai te favorecer. Ah, Raquel, chantelasma, vamos falar. Eu já falei também uma vez, mas podemos falar sim. Carol acabou de chegar, seja bem-vinda. A Carol foi minha aluna na residência lá no Padre Bento e hoje ela é preceptora lá também. Seja bem-vinda, Carol. Mas vamos falar também de chantelasma, porque assim, mesmo que eu já tenha falado uma vez, a gente consegue esmiuçar o assunto, dá para fazer assim um monte de lives do mesmo assunto, viu? Mas vamos falar assim de chantelasma, tá? Então assim, o que é importante você avaliar no paciente no pré-operatório? Não só o paciente de seringomas, mas qualquer paciente. Se ele tem comorbidades, né? Se é um paciente muito idoso. Então, hoje eu recebi uma indicação de um paciente para operar aqui no curso com a gente, né, de forma gratuita, uma paciente de 93 anos com um baso bem grande no nariz. Eu gostaria muito de operá-la porque é um caso muito interessante. Só que um paciente de 93 anos, eu acho que não tem indicação de você operar no consultório. Então, selecione os pacientes para que você não tenha intercorrências, né? Pacientes cardiopatas que fazem uso de muitas medicações. Então, você deve encaminhá-lo para operar no hospital. No seu consultório, opere pacientes mais jovens, pacientes rígidos, né? Para que você não se arrisque a fazer uma cirurgia mais complexa, ou mesmo uma cirurgia simples, num paciente que tenha comorbidades que podem apresentar alguma intercorrência no intraoperatório, tá? A Mari está falando, eu tenho seringomas, gostaria de sumir com elas, me sinto mal quando me olho no espelho. Mari, você também é médica ou não? Porque se você não for médica, você pode falar com a minha equipe e você pode vir aqui operar nos nossos cursos, tá? Se você tiver interesse. Mas se você for médica, aí não sei como que a gente pode resolver esse seu problema. Mas enfim, o tratamento cirúrgico, como eu falei para você, outro tempo, como a gente estava falando, primeiro, que a avaliação pré-operatória, o paciente tem alguma comorbidade. Segundo, o perfil do paciente, né? Você tem que falar, é óbvio que vai melhorar muito, né? Praticamente não vai ficar cicatriz. As pacientes que a gente opera aqui em grande quantidade, não fica cicatriz, gente. Fica muito bom o resultado, tá? Mas é bom você conversar, porque vai que fica uma cicatriz e a paciente vai falar, então, mas eu não queria cicatriz. Então é importante sempre, nesses procedimentos, sobretudo o procedimento estético, uma conversa muito franca com o paciente. E você tem que dizer, sim, que pode ficar alguma cicatriz, né? Se você achar que o paciente não aceita, que o paciente questiona muito, então que o paciente tem um perfil, né, às vezes psicológico, emocional, que ele não está preparado para a cirurgia, é melhor você não fazer, tá? Você vai ter muito mais tranquilidade de selecionar o paciente que está preparado para fazer a cirurgia contigo. E uma boa parte dos nossos problemas, das nossas dores de cabeça, partem de uma seleção equivocada dos pacientes que a gente deve operar, sabia? Então, só depois que eu fiquei mais velho é que eu comecei a entender isso, o quanto é importante a seleção do paciente que você vai operar. Porque quando você seleciona de forma adequada o seu paciente, quando você prepara o seu paciente, você conversa com ele, você explica como que vai ser, o que vai acontecer e o que não vai acontecer, e aí depende muito da expectativa do paciente,
você vai ter uma cirurgia, um pós-operatório tranquilo, um paciente muito feliz. Então é super importante, às vezes a gente peca muito nessa questão da seleção, né, dos pacientes. E quando a gente é muito jovem, a gente quer operar todo mundo, todos que nos procuram a gente opera, a gente quer operar tudo. E não é assim que funciona, né? Porque quando você começa a selecionar o tipo de cirurgia que você vai fazer, você vai ter muito mais tranquilidade, tá bom? Olha lá, o Felipe falou, grande dica. Se opera, exatamente, só opera quem está decidido e quem entende, né, a limitação de resultados, porque às vezes o paciente tem uma expectativa muito grande. Então eu explico, se o paciente não consegue entender, é melhor não operar, porque o paciente não vai, às vezes, ficar satisfeito com o resultado. Então, é super importante isso, sabe? Às vezes a gente se preocupa também muito com a técnica e esquece um pouco desse detalhe que é da seleção do paciente, que é o que vai te dar tranquilidade. Mas vamos lá falar da cirurgia então, gente. Como que vai ser? Então, já selecionamos o paciente, então nós vamos fazer o seguinte. É importante que o paciente não tome AS, né? Se o paciente é hipertenso, ele tem que tomar o antihipertensivo no dia. Ele não pode estar assim, não pode estar com o estômago cheio, mas ele não pode estar em jejum. Ele tem que se alimentar. Se a cirurgia é de manhã, ele toma o café da manhã. Se a cirurgia é à tarde, ele almoça um almoço leve, né? Não vai chegar em jejum no consultório, gente, né? Bom, vai fazer, então mediu a pressão está normal, então vamos fazer a cirurgia. Não está tomando AS, se tomava AS a gente suspendeu uns 3 dias antes. E se toma anticoagulante, tem que ver com o médico assistente dele se pode suspender o anticoagulante. Porque se você fizer uma cirurgia com o paciente tomando anticoagulante AS, vai sangrar demais. Então tudo isso tem que ser visto no pré-operatório. Então vocês estão vendo como são vários detalhes que vão te trazer, que vão te trazer um pós-operatório tranquilo, que vão influenciar no seu resultado, tá? Quanto isso é importante? Então vamos lá, o paciente está deitado, já viu tudo isso, antisepsia, como que vai ser? Eu gosto de fazer com clorexidine. Você pode fazer um clorexidine aquoso, né? Mas eu gosto muito do alcoólico, porque o alcoólico ele tem um efeito mais potente e ele tem um efeito duradouro depois, né? O clorexidine mantém a antisepsia ali por 2 horas aproximadamente. Você pode usar o Povidine também. Eu não gosto do Povidine porque o rosto fica todo amarelo, todo marrom. E depois você tem que limpar tudo isso porque o paciente não pode ir para casa com a cara toda marrom, toda pintada, né? Então você precisa limpar tudo, tá? Mas um cuidado especial não deixe o clorexidine escorrer nos olhos do paciente e nem no ouvido, porque o clorexidine é oftalmotóxico e ototóxico. Então muito cuidado. Aí você vai falar, mas doutor, como é que eu vou fazer antisepsia aqui na pálpebra sem molhar os olhos do paciente com clorexidine? Você não vai encharcar a gaze, tá? E outra coisa, a antisepsia, você vai usar uma pinça de PEAN ou uma pinça de Bacalhau, tá? Você não vai fazer antisepsia com a sua mão. Eu vejo, é muito comum meus alunos chegam gostarem de fazer antisepsia com a mão, com a luva. Então, se você faz isso com a luva, você já contamina a sua luva. Então, você tem que trocar a luva para fazer a cirurgia. Ou você usa uma pinça para fazer a antisepsia, que seria o Bacalhau ou a pinça de PEAN, que é específica para isso. Não encharque muito a gaze e passe, né, de forma leve, suave, em toda essa parte superior aqui da face. Se o paciente perceber que escorreu, que ardeu, não tem problema, gente. Você vai lavar os olhos do paciente com soro fisiológico imediatamente. Só isso, tá? Mas qual que é o problema? É que o paciente pode fazer uma conjuntivite química por causa do clorexidine, tá? Mas o segredo é esse. Nunca tive nenhum paciente que fez essa conjuntivite. E também, se já escorreu, obviamente, lavei com soro fisiológico e foi tudo bem, tudo tranquilo. Bom, então fez a antisepsia, coloca o campo. Gente, todos esses tempos cirúrgicos são importantes. Fez a antisepsia, campo cirúrgico. Depois anestesia, tá? Todos esses tempos são fundamentais para você precisa respeitar para que você não tenha lá uma infecção no pós-operatório. Colocou o campo, aí vamos para anestesia. Anestesia eu uso lidocaína com vasoconstritor. Então lidocaína 2% com epinefrina, tá? Você pode comprar aquele frasco de 20 ml, que é a concentração de 1 para 200 mil, mas eu gosto muito nessa região de usar aqueles tubetes que a odontologia usa, sabe? Porque a concentração de adrenalina, de epinefrina é maior.
é a concentração de 1 para 50 mil. Então a vasoconstrição ela é muito mais importante, muito mais duradoura, tá bom? Então fizemos a antisepsia, colocamos aqui o campo. E qual que é a seringa que eu gosto de usar? Eu gosto de usar, para fazer aqui, uma seringa de 3 ml, com rosca. Eu aspiro lá no tubete, a minha assistente segura o tubete, ela faz antisepsia na borrachinha, eu coloco lá a seringa, faço 2 furos, e daí eu injeto ar e aspiro, injeto e aspiro, e aí vem o anestésico. Eu não gosto de usar o carpule, que eu já falei para vocês. Por quê? O tubete ele não é estéreo. O carpule sim, porque ele é de aço inox. Só que o que acontece? Você vai colocar o tubete que é contaminado no carpule que é estéreo. Você vai contaminar o carpule. Quando você vai fazer anestesia, você vai contaminar a sua luva, você vai contaminar a cirurgia. Então, eu gosto do tubete, mas eu aspiro, a assistente segura para mim, eu aspiro na seringa de 5 ml ou de 3, né? E daí coloco aquela agulha do canhão amarelinho, a agulha de insulina, que é a mais fininha. Se não me engano é 30 por 45, tá? E aí vamos começar a anestesia. Uma coisa que você pode fazer, eu uso anestésico tópico, pode ser Dermomax, pode ser Pliaglis. Pliaglis eu não gosto muito porque eu já vi algumas reações mais exacerbadas. O paciente ficou com eritema, sabe? Chegou a ficar com edema. Então eu gosto muito do Dermomax, resolve bem meu problema. Eu aplico umas 2 vezes antes do procedimento. O paciente na recepção, a secretária já passa ali e a gente aguarda uns 30 minutos, né? O porquê? Porque algumas lesões a gente consegue tirar só com anestésico tópico, as lesões menores, e também quando a paciente é mais tranquila, né? Mais resistente, tem um limiar mais alto para dor. Tem paciente que não tolera, então você tem que tatear e sentir. De qualquer forma, se você tiver, você vai ali, vai tentar. Você pergunta, olha, vamos fazer o teste ali, vamos ver se você vai sentir muita dor. E o paciente fala, não está doendo muito. Então você vai lá com a sua seringa e anestesia. Aí a pomada já vai ajudar até a anestesia, a infiltração do anestésico local. Porque a hora que você colocar a agulha, a paciente vai sentir muito pouco. E aí você vai fazendo os botõezinhos. É interessante também você marcar quais lesões você vai tirar. Porque às vezes o paciente tem muitas lesões, mas muitas. Não dá para tirar tudo de uma vez, mesmo porque elas são coalescentes. E aí se você tirar tudo, vai ficar tudo esburacado. Então não dá. Você vai removendo. Então quando você recebe o paciente, na primeira consulta, você já faz uma avaliação, um planejamento do tratamento do paciente. Olha, você tem muitas lesões, vamos começar? Eu imagino que você vai precisar de 3 sessões, então as 3 sessões vão ficar X, o valor X. Então você já vai, a sua secretária bem treinada, você também, a paciente vai fechar o tratamento completo por um valor X e a paciente pode parcelar, né, esse tratamento. E ela vem e vai executando o tratamento, gente, como os dentistas fazem. Então o paciente vai no dentista, o dentista indica todo o tratamento, o paciente paga pelo tratamento completo e depois vem executando. Por quê? Se você falar, olha, hoje nós vamos tirar um tanto de lesão, depois você volta aqui e marca o dia que você quiser para a gente tirar mais um tanto. O paciente não volta, porque ele vem na expectativa de fazer o tratamento, sabe? Ele quer comprar o tratamento completo. Ele não quer assim, eu vou tirar 3 bolinhas, 4 bolinhas hoje, aí depois eu ligo para marcar. Não. Então ele já fecha o tratamento, tá? Raquel perguntou, qual caneta que eu prefiro para marcar a pele? Olha, Raquel, existem várias, tá? Você compra uma caneta dessas marcadoras que a gente chama de permanentes, né? Existe uma marca que chama Sharpie. Você compra em qualquer papelaria, na Calunga tem, e tem várias espessuras da ponta, sabe? Tem uma caneta que é mais grossa, que é mais grosseira, tem umas que são mais delicadas. E custa muito barato. E você pode usar essa. Mas muito cuidado depois na hora de você fazer a antisepsia e não apagar todo o desenho, tá bom? Então não pode ser uma antisepsia vigorosa e se você ficar lá esfregando demais. Então tome muito cuidado nesse sentido. E hoje existe ela vende na Calunga, a Juliana falou. Ela não é estéreo, não é estéreo, viu? Mas tem uma loja chamada Daiso, não sei se na sua região existe. É uma loja japonesa que vende assim, vários objetos. E lá tem uma caneta também, marcadora permanente. Tem mais delicada, tem mais grosseira. E elas são excelentes, então eu uso dela.
e ela não é estéril não. Então como que vai ser? Você vai marcar as lesões antes de fazer antisepsia. Por isso que ela não tem necessidade de ser estéril. Ah lá, a Raquel falou que apaga tudo. Qual que é a que apaga tudo, Raquel? Essa caneta que eu falei, a Sharpie ou essa japonesa que tem na Daiso? Então, vou te contar um segredo. Dificilmente vai ter uma caneta resistente se você fizer uma antisepsia muito vigorosa. Eu tenho um aluno também que me perguntou outro dia, que ele falou, doutor, mas essa caneta apaga. Então, a Sharpie, exatamente. Mas não, viu? Eu uso muito dessa Sharpie também. Eu acho que é importante, assim, você não esfregar tanto na antisepsia. Você fazer uma antisepsia mais leve, sabe? Não precisa esfregar tanto assim. Talvez seja isso, sabe? De esfregar de forma muito vigorosa. Hoje mesmo aqui, eu operei uma paciente que eu fiz uma ampliação, sabe? De SEC in situ, que ela tinha aqui, uma paciente jovem de 45 anos. E daí, como tinham 2 lesões aqui no nariz, eu marquei com a caneta, daí fiz antisepsia e depois anestesiei, e aí eu já marquei com a lâmina mesmo. Cortei, fiz o corte que eu queria aqui e aqui em cima. Por quê? No meio da cirurgia aquilo sangra e você vai secar o sangue, apaga o desenho. E aí se apaga o desenho, imagina, depois você não acha onde que era a cirurgia, entende? Então eu já faço isso. Eu anestesio, daí já faço a incisão como um risquinho mesmo ali onde está desenhado, para depois eu seguir a cirurgia. Ah, a Juliana falou, nas cirúrgicas tem estéreo sim, que é essa roxinha aí. Tem dela sim, viu? Só que o que acontece? Essa daí também borra tudo, Juliana, mas você pode usar. Eu até tenho dela aqui. É que tá muito longe, tá lá na sala de cirurgia. Senão eu mostraria para vocês. Pode usar, inclusive essa roxinha, que ela é estéreo, ela vem com uma régua que você pode usar para medir tudo. Só que você tem que pensar muito numa questão. Não dá para você usar uma caneta dessa em cada cirurgia. Porque imagina quanto que isso vai onerar no seu tratamento. Entendeu? Então você tem que pensar em tudo isso. Por isso eu faço mesmo a marcação com a caneta não estéreo e depois faço antisepsia. Ah lá, a Raquel falou que se ela não esfregar muito, ela fica com a sensação de que não limpou bem. Não precisa ficar assim com essa insegurança, viu? Não há necessidade de esfregar tanto assim dessa forma. Você passando a gaze ali com o clorexidine, não tem problema, tá? Elas borram, Raquel falou. Exatamente. Essa roxinha que a Juliana falou que ela é estéreo, ela borra mesmo. Você passa ali o clorexidine, se for alcoólico, então, vixe, vira uma mancha roxa. Mas vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar aqui. Então, já anestesiei daquela forma que eu falei, né? Passamos a pomada, infiltramos os pontos que a gente disse, e aí vamos com a tesourinha. Use aqui a tesoura de Castroviejo, tá bom? Ou a tesoura de íris se você não tiver a tesourinha. Então, não estique tanto a pele, porque senão a pele não entra aqui, ó. Então, deixa a pele um pouco frouxa, que daí o que acontece? Ela entra dentro da tesoura, tá vendo? E aí, quando você coloca a tesoura assim, o seringoma, a tesoura abraça o seringoma e você já vai saindo. Você vai entrando e já vai saindo com a tesoura para tirar só o seringoma, para você não tirar aquele mundo, sabe, uma quantidade grande de pele, né? Uma opção usar o azul de metileno com palito. Juliana, azul de metileno não sei nem por... Como que é? Não sai nem por decreto? Ai, Juliana, você é engraçada. Pior que sai, viu, Juliana? Aqui não sai mesmo, que é melhor do que o azul de metileno, que eu uso nas minhas cirurgias plásticas. É o azul patente, aquele mesmo corante utilizado na pesquisa do linfonodo sentinela no melanoma. Mas enfim, usem essa caneta, gente. Vai simplificar muito a vida de vocês. Compre essa caneta marcadora permanente que tem nas papelarias. O segredo é não esfregar demais, tá bom? Bom, então vamos lá. Tirou lá os seringomas. Qual que é o segredo? Às vezes eles são coalescentes, é um grupo de lesão. Então, se você tirar tudo de uma vez, pode ficar um defeito, né? Uma ferida operatória maior. Aí, nessa situação, você vai fazer hemostasia, né? Você pode pegar, então, uma pinça de Addison sem dente, aqui, por exemplo, essa. Você vai lá dentro, pinça e cauteriza. Sua assistente pode encostar o bisturi elétrico na pinça, numa potência bem baixinha, tá? Para não esturricar.
E o segredo também é você não encostar na pele, gente, porque se você encostar na pele vai queimar a pele, aí vai ficar uma cicatriz inestética, tá? Então deixa bem na potência baixinha e é melhor você aumentar a potência devagarinho do que você esturricar ali de repente, tá bom? Pois bem, e aí depois que fez a hemostasia, aí você vai dar o pontinho de nylon 6 zeros. Não precisa dar aquele monte de pontinho. Então fez uma incisão aqui que deu mais ou menos uns 0,7 centímetros, dá ali uns 3 pontinhos ou 2 pontinhos já são suficientes. Se já aproximou a borda com o abdômen, ficou um buraco aberto, já tá bom. Mas a maioria dos seringomas, quando você tirar, se for uma lesão única, você tirou o seringoma, tirou ali a tesoura, você solta aqui a pele, aquilo já fecha. A pele já fica coaptada. Não há necessidade de você dar pontos em todas as feridinhas que você causou tirando o seringoma, tá? Não há necessidade. Então, você só vai dar pontos quando forem lesões coalescentes, de forma que você vai tirar um grupo de lesões e aí vai ficar uma ferida maior, aí sim você precisa dar pontos. Aqui, nessa região aqui, porque na pálpebra inferior o grande risco é de você causar um ectrópio, mas você não vai tirar uma quantidade tão grande de pele para causar um ectrópio, entendeu? Então você pode tirar tranquilamente aqui, mesmo essas lesões mais coalescentes, que na verdade vai fazer uma ferida mais comprida, uma incisão mais comprida assim, que geralmente vai ter 1,5 mm, né, de espessura, um fuzinho assim, com 0,7, 0,8. Então vai ficar um fuzinho compridinho aqui, então dá para suturar com tranquilidade, viu? Não vai ter grande problema. Então fez lá, deu os pontos, daí você vai higienizar, vai tirar o clorexidina do rosto do paciente, vai higienizar com uma gase estéreo, obviamente, e soro fisiológico, tira tudo e orienta o paciente que provavelmente vai ficar roxo ali a pálpebra, porque tudo que você faz, que você opera aqui na região de pálpebras, acaba que o paciente fica roxo, tá? Então já orienta que o paciente, para ele não ficar apavorado. E você vai retirar os pontos nessa região, em torno de 7 dias já são suficientes. Eu gosto de prescrever antibiótico, não tópico, pomada, creme não. Eu prescrevo algum antibiótico via oral mesmo, pode ser uma azitromicina ou alguma outra coisa assim. Eu deixo por uns 5 dias, depende da quantidade. Se for pouca quantidade, uns 3 dias. Se for uma grande quantidade de lesões, eu deixo ali uns 5 dias de azitromicina, tá? E retiro os pontos depois. Vocês têm uma vontade de logo aplicar coisas aqui, sabe? Gel para cicatriz, pomada antibiótica, gosta de passar protetor solar precocemente. Isso é um pouco arriscado, porque pode infectar a cirurgia. Então eu peço para o paciente só lavar com água e sabonete, pelo menos uns 15 dias, não aplicar nada, nem protetor solar aqui, tá? Para não correr o risco de infectar, tá bom? Ela está perguntando aqui o número do fio, nylon 6 zeros, tá bom? Com uma agulha triangular, uma agulha traumática, uma agulha da plástica, e geralmente essa agulha vai ter mais ou menos 1,6 de comprimento, mais ou menos, uma agulha semicircular, triangular, tá? Então o paciente em casa vai higienizar, ele tem que lavar mesmo o rosto com água e sabonete todos os dias, tá? E vai passar protetor solar só depois de uns 15 dias para não correr o risco de infectar. Maquiagem também, uns 15 dias depois. Curativo, gente, não dá para fazer. Exceto se você tirou algumas lesões aqui mais distantes do olho, você pode fazer algum curativinho, tá? Mas eu gosto de colocar uma gase estéreo mesmo e talvez um pedacinho de micropor, cor da pele. Eu não gosto de colocar o micropor diretamente na ferida operatória, porque ele não é estéreo e aí pode contaminar. Então eu prefiro, às vezes eu prefiro nem colocar nada de curativo, o paciente só lava. Porque, por exemplo, na blefaroplastia, eu não faço curativo nenhum, tá? Eu faço a incisão aqui embaixo, o paciente vai para casa, sai do hospital, tudo aberto, só lava com água e sabonete em casa. Então é melhor do que você ficar aplicando aqui um micropor que não é estéreo e pode infectar a tua cirurgia, tá bom? Então é isso. E depois orientar o paciente, não se expor ao sol, não é? Então acho que é isso, gente. Falamos quase aqui 1 hora só de seringomas, tá vendo? Parece que é uma coisa que você consegue falar em pouco tempo, não. E o assunto é bastante extenso. Eu queria aqui agradecer a presença de vocês, tá bom? Convidá-los a assistirem lá o meu canal no YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoy, e
no Facebook Cursos de Cirurgia Dermatológica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim um direct, tá bem? Que vai ser o maior prazer. E adorei estar aqui com vocês. Toda quinta-feira, 19 horas, live aqui com vocês, tá bom? Jéssica, muito obrigado. Carla, obrigado. Cristina, obrigado. Manda um beijo para todo mundo lá na residência, tô com saudade. Omar, obrigado também. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigadão, gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.